enfraquecimento da economia. Então, o real ultrapassou o peso argentino e se tornou a pior moeda entre os países emergentes, de acordo com um ranking de desvalorização frente ao dólar do grupo de comunicação Bloomberg. Na última segunda-feira, o dinheiro brasileiro perdeu 10,5% de valor frente à moeda norte-americana, contra 10,4% do vizinho sul-americano. De acordo com especialistas do mercado financeiro, um dos principais causadores da desvalorização do real é a alta de juros nos Estados Unidos e também o chamado risco Brasil. Você, Mota, é um ranking que a gente não gostaria de divulgar aqui, né? Moeda que mais se desvalorizou frente ao dólar entre os países emergentes. De acordo com a reportagem, fatores principais: risco Brasil, mas principalmente a alta dos juros norte-americanos. Mota. Eu vou discordar um pouco. Eu vou fazer uma pergunta ao nosso espectador, ao nosso ouvinte. Caro espectador, por favor, me responda. Você investiria em um país onde o chefe do governo ataca o presidente do Banco Central? Você botaria o seu dinheiro nesse país? Você investiria num país onde o partido que está no poder entra na justiça, abre um processo judicial contra o presidente do Banco Central? Responda. A resposta que vocês vão dar explica uma parte desse movimento do real diante do dólar. Se você não investe num país como esse, você vai tirar o seu dinheiro e investir em outro país. A outra parte do movimento do dólar é explicada, Caniato, por circunstâncias que estão realmente fora do nosso controle. É o aumento dos juros nos Estados Unidos. Mas existe uma forma de você se preparar para essas circunstâncias que acontecem fazendo o dever de casa, acertando as suas contas. É tudo o que a Argentina está fazendo e é tudo o que o Brasil não está fazendo. Pois é, Beraldo, a performance do real vai mal se nós compararmos com a cotação frente ao dólar, e entre os países emergentes nós acumulamos a maior desvalorização. Quais são as consequências desse processo, hein, Beraldo? Caniato, é difícil passar mais vergonha internacional do que o Brasil. É realmente uma missão inglória, porque as pessoas, até na cara de pau, elas têm limite, assim, elas passam vergonha só até um determinado limite. Mas o Brasil não, o Brasil está aberto para tudo, ele topa tudo e todos, inclusive participar em reunião do G7, em que Volodymyr Zelensky vai, durante seu país em guerra, ele vai até lá para conversar com os líderes mundiais, os principais líderes mundiais que estão ali reunidos. E o presidente brasileiro, que era o menos importante ali, não se levanta para cumprimentar de forma decente o presidente da Ucrânia. O que esperar de um país desse? É claro que ninguém está levando o Brasil a sério. E aí a gente tem uma informação dada pelo Pablo Spyer no Minuto Touro de Ouro de hoje, que é o seguinte: hoje é feriado na Bolsa dos Estados Unidos. O que acontece com o volume de negociações na Bolsa brasileira? Cai pela metade. Porque provavelmente mais do que a metade do volume é dinheiro especulativo. Ele vai de fora, especula e vai embora. No mesmo dia, muitas vezes. Ele só vai ali tentar dar uma bicada numa carniça e se manda. Não tem investimento de longo prazo. E aí eu vou dar uma referência para as pessoas que estão em casa entenderem como o brasileiro empobreceu. Um chopp no Brasil, vocês me digam aí, tá o quê? Na casa de uns 15, 20 reais um chopp? Dependendo do lugar, aí, sim, mas eu acho que é por aí. Eu não bebo. Uns 10, 15 deve reais. Ser por aí. Uns 10, 15 reais. 10, 15 reais um chopp no Brasil. Um chopp nos Estados Unidos hoje é na casa de 50, 55 reais. Um chopp com este patamar de dólar em Dubai é na casa de 100, 110 reais. Vocês acham que nos outros lugares é que está caro? Ou será que no Brasil é que a gente realmente está muito distante da realidade do mundo? Você, Renato Batista, o que a gente precisa considerar em relação a esse dado? Preocupante, né? Olha, Caniato, a gente tem a comparação que foi feita, né, que a gente foi ultrapassado pelo peso, acho que diz muito sobre o momento. Aqui no Brasil, a gente tem o presidente da República que ataca diuturnamente o presidente do Banco Central, que tem um trabalho hercúleo ali de manter a meta da inflação, de tentar diminuir os juros, de não deixar a inflação dominar o nosso país. O Brasil já viveu, né, período de hiperinflação e jamais quer voltar
a ter esse pesadelo, e de outro lado a gente tem um governo de um sujeito que era dito como louco, né? Como um maluco, ele é descabelado, ele é o leão, né? Falavam esse tipo de coisa. E hoje a gente está vendo uma Argentina com superávit, com uma moeda que está se valorizando frente à nossa, e tudo isso, olha só que curiosidade, Caniato, o Javier Milei, ele tem minoria parlamentar. Aqui no Brasil, o governo tem a base gigantesca no Congresso Nacional e vive nos dizendo de que para aprovar suas medidas, para fazer a economia melhorar, é preciso ter base no parlamento e para isso é preciso distribuir ministérios, é preciso entregar emendas, mesmo que secretas. Enquanto isso, a gente vê o exato oposto do caminho e dos rumos que a gente está tomando sendo feitos aqui do lado, na Argentina, e eles tendo resultados muito melhores que os nossos. Tá certo. Inclusive, a gente vai falar de Javier Milei. Ele ficou no topo de um ranking dos presidentes latino-americanos mais bem avaliados. A gente vai trazer essa informação. Só que antes, informação que acaba de chegar à Jovem Pan News, mesmo com aquela pressão do governo, o Comitê de Política Monetária do Banco Central acaba de anunciar taxa básica de juros Selic em 10,5%, ou seja, interrompendo aquelas sucessivas edições de cortes na taxa Selic. Então, 10,5% ao ano. Agora, Mota, o que surpreendeu é que essa foi uma decisão tomada por unanimidade, inclusive aqueles que fazem parte do comitê que foram indicados pelo atual presidente da República. Mota. É um bom sinal, Caniato. Isso melhora um pouco a nossa situação, porque eu já ia sugerir a todos nós que construíssemos a nossa Arca de Noé, porque o dilúvio está chegando. O mandato de Campos Neto acaba no final do ano. E aí a pergunta é, quem vai dirigir o Banco Central? Eu acho que vai ser alguém indicado pelo governo, certo? Um governo que já disse que gasto é vida e que já avisou que todos os livros de economia estão ultrapassados. Então, eu já ia dizer, vamos correr para as colinas. Mas quem sabe, ainda é um pouco cedo para isso. Beraldo, interrompida a sequência de cortes, começou a recuar em agosto de 23, à época estava em 13,75% ao ano. Daí houve uma sequência de cortes e agora chegamos a 10,5%. Mas dessa vez o comitê decidiu manter o índice. Pois é, e tem que manter mesmo. Apesar dos gritos e rangeres de dentes que devem estar vindo lá do Palácio do Planalto, provavelmente xingamentos de dedo em riste, chamando os indicados de canalhas, traidores da pátria. Liga para o Galípolo. E não conseguiram. Pois é, não derrubaram a taxa de juros na pressão, no discurso, na ideologia. Estão aí se submetendo a esse destruidor de país chamado Roberto Campos Neto. Deve estar assim, deve estar nesse nível a crítica. Agora, o que me preocupa diante disso, Caniato? É que na hora da indicação para o novo presidente do Banco Central, diante deste alinhamento que parece ter acontecido agora, no dia seguinte de críticas extremamente duras do presidente da República ao presidente do Banco Central e à política econômica produzida pelo Banco Central, é que haja uma tendência a radicalizar na indicação. Ao invés de acontecer aquilo que era o esperado, que Galípolo estava ali fazendo um estágio, digamos assim, para poder ascender à presidência do Banco Central, que talvez venha um companheiro de armas, alguém que realmente tem uma identidade, uma aliança bastante mais forte do que uma relação recente, uma relação no contexto já do governo. Então, eu durmo mais preocupado hoje do que dormi ontem em relação a isso. Beraldo, as nossas fontes em Brasília, tem muitos jornalistas da Jovem Pan por lá, existe sim essa informação correndo de que talvez Galípolo tenha caído na avaliação da alta cúpula do governo federal. Me parece que essa decisão por unanimidade pode reforçar essa insatisfação. Enfim, a gente vai acompanhar. Deixa eu só trazer uma outra informação. Pois não, por favor. Não, só para complementar, é que tem um outro peso para quem está lá dentro do Banco Central, Caniato. Ele quer ficar bem com o governo, ele quer fazer o que precisa ser feito para depois sair de lá e arrumar um emprego para ganhar bem. Pois é, exatamente. Agora, de acordo com o comunicado que foi emitido,
O ambiente externo se mantém adverso, em função de muita incertezas elevadas e persistentes sobre a flexibilização da política monetária nos Estados Unidos e também elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas do Brasil, que acabam demandando maior cautela. Suas reflexões